Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bom mesmo? Vocês estão bom mesmo? Aqui, eu vou perguntar de novo. Vocês estão bom mesmo, gente? Tem uma cultura que é nossa, peculiar do interior de Minas Gerais. É perguntar para as pessoas se elas estão boas mesmo. Só que a gente não fala, vocês estão bem ou está tudo bom? Não, a gente diz, vocês estão bom mesmo? Só que a gente não só pergunta se vocês estão bom mesmo. Quando a gente quer enfatizar, a gente pergunta, e aí, bom mesmo? E quem não conhece... Pensa assim, ele está falando bombom, será que ele está querendo... Inclusive, já perguntava, o senhor está querendo bombom, pastor? Não, você está bom mesmo. Bom mesmo. E o que seria isso, pastor? Bom, se fosse só cultura nossa, eu nem diria. Mas como também é bíblico, então eu posso dizer. Existem coisas que são boas. Outras, no entanto, conseguem ser melhor ainda. E é por essa razão que o mineiro pergunta, e aí, bom mesmo? Ele está perguntando, e aí, está melhor de bom? Porque o cuiabano diz, demais de bom. E o mineiro diz, é bom demais. Diferente, né? Pastor, mas aonde que está na Bíblia que eu tenho que ficar bom mesmo? Em todo o ato da criação, depois de Deus ter feito tudo o que fez, ao finalizar o dia, Deus deu um relatório final e a perspectiva que ele tinha de tudo que acabara de fazer é esta: foi bom. E viu Deus que era, e no segundo dia, e viu Deus que era, no terceiro, e viu Deus que era, no quarto, e viu Deus que era, no quinto, e viu Deus que era, no sexto, e viu Deus que era. Vocês não estão lendo a Bíblia, gente. É claro que eu induzi vocês ao erro, essa retórica é preocupante, e tem muito pregador fazendo isso, mas agora eu vou consertar. Eu quis induzir vocês ao erro para chamar a atenção para um detalhe. No sexto dia, o que Deus fez não foi apenas bom, foi muito bom. E é isso que é bom mesmo. Pastor, o que seria muito bom que Deus fez no sexto dia, que até o quinto ainda não existia? Simples. Leia o contexto e você perceberá que quando Deus faz tudo, Ele observa no sexto dia que tem uma coisa que não é boa, mesmo muito embora tudo que ele fizesse anteriormente era bom, conforme ele mesmo disse. E o que é que Deus disse que não era bom? Aí disse Deus, vou te fazer uma adjuntora. E depois que a mulher entrou na história, Deus disse, não, até aqui as coisas eram boas, mas depois que vocês entraram na história, ficaram muito boas. Nunca tinha lido isso na Bíblia com essa atenção? E você que é casado assim como eu, tenha certeza do que eu estou dizendo, né? Sua vida era boa, mas não ficou melhor? Sim ou não, irmãos? Para a tarde de hoje, fim de tarde, início de noite, o que está bom pode melhorar. Sou só eu que creio ou tem mais alguém crendo? Que mais do que bom, que Deus tem para nós é aquilo que é muito bom. Muito bom. Eu vou ler com vocês um texto, mas antes de eu ler, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações. A primeira delas é essa. Eu cheguei aqui para ouvir o pastor Hildo. Eu sei que não é muito comum isso estar acontecendo mais na igreja brasileira, né?
um companheiro a sentar para ouvir o outro. Mas lembram-se do que eu preguei ontem, que a gente precisa ser servo. Então, quem se levanta muito para falar e se assenta pouco para ouvir, hora ou outra vai falar o que não deve. E aí eu vim com o coração muito aberto para ouvir o senhor, pastor Hildo. De presente, ainda ouvi o pastor Sérgio. Que presente! Um presente duplo. Bateria recarregada até o topo. Sabe o que é isso ou não? Quando você põe o aparelho na tomada e a vida é tão corrida que quando chega lá para os 70%, você diz, não dá isso para esperar mais, né? Mas hoje não, foi até o teto. Encheu a bateria, glória ao nome de Jesus. E a observação que eu faço é essa. E não é demagogia não, tá? O pastor Hildo iniciou o seu sermão dizendo: toda festa boa começa com rapadura e amendoim. Foi isso que ele falou ou não? E eu, guardei. Pensei, a entrada já foi servida. Porque na verdade essa história de rapadura e amendoim, para nós no interior das Minas Gerais, é aquilo que a gente chama de engana-fome. É a entradinha. É para o povo não alvoroçar. Você dá alguma coisinha para o povo esperar o que está por vir, não é isso? Só que a sustância do amendoim com rapadura foi pé de moleque cozido na taxa de cobre. Ninguém deu conta de comer só um pedacinho, encheram a barriga, pastor. Aí me vem o pastor Sérgio e põe esse banquete assim. Não estou com demagogia, vai ouvindo. O pastor Hildo modestamente disse que ia dar só uma entrada, mas sabe aquele sustância que pé de moleque tem feito na taxa de cobre? Foi isso que ele fez. Daí a pouco vem o pastor Sérgio, com toda a sua modéstia também, diz que o atrevimento de ter ouvido e não sei o que, mas ele é um bom cozinheiro, vocês viram? Um banquete, tinha de tudo nesse banquete. E eu fiquei pensando comigo ali, Jesus, se o senhor quiser me usar como garçom aqui essa noite, porque o prato de entrada já veio, agora esse banquete aí no prato principal, eu vou dar a bênção apostólica. Só que eu lembrei uma coisa que também é cultura nossa. Pensei comigo nos meus botões assim, pastor Sérgio, vou dar a sobremesa. É rápido, não é isso? É doce. Ninguém gosta de rejeitar, a maioria gosta de pegar, e depois eu vou embora. E o povo fica aí desfrutando de uma escola bíblica com um pouquinho de doce no final. Aí me falaram que o senhor ainda vai pregar de novo. Falei, Jesus, a sobremesa não sou eu que vou dar. Aí o que você faz numa história dessa? Vocês estão prestando atenção? Já teve prato de entrada, já teve prato principal, a sobremesa ainda está por vir. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu pensei, Deus não ia me trazer aqui à toa, né? Vou fazer o que todo bom mineiro faz. O quê? Não negar café para ninguém. Alguém aceita? Vai um cafezinho aí? Eu não sei a refeição de vocês no Maranhão, mas lá em Minas Gerais pode ter pudim, doce de mamão, figo, até geleia, mas não falta o café no final. Na verdade a gente já abre a refeição tomando café, termina ela tomando café, e quando chega em casa passa mais um bule e dá mais uma coada para não perder o batido da lata. Então café mineiro não nega para ninguém. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe, pastor? O café de mineiro é forte.
e na maioria das vezes, sem é o que eu vou dar. Se você quiser se servir, abra sua Bíblia, por favor. Livro do Jó. É o Jó, o sofredor Jó. Capítulo 1, por favor. Versículo de número 6. Vocês estão se preparando para ler? Então deixa eu aproveitar aqui, porque ontem eu não falei, aí eu, no final, às vezes não sobra tempo, né, pastor? Olha para cá antes da gente ler rapidinho. Quem me ouve diz amém? Tem 24 conjuntos como esse ali, ó. Então não perde a oportunidade de você comprar não, presta atenção. São 48, na verdade são 24 conjuntos desse, ó. Esse livro eu publiquei há 3 anos atrás na nossa convenção estadual e não foi para vender, estou comercializando agora. Eu publiquei dando gratuitamente para mais de 800 pastores do nosso estado. O Senhor Deus me despertou para uma situação fatídica da igreja brasileira. O problema de deslealdade, problemas envolvendo litígios e etc e tal. Não vou entrar no mérito da questão. E aí nasceu esse livro. Olha aqui para minha mão. Judas, a deslealdade e a forca mortal da traição ministerial. Eu precisei perder o sono para dar uma parcela de contribuição para a literatura evangélica brasileira. E nesse livro eu respondo, à luz da Bíblia, onde estão os Judas de hoje? Como identificá-los? É possível que eu me torne um deles? Remorso e arrependimento são as mesmas coisas? E Judas, o que sentiu ao trair Jesus por 30 moedas de prata? Estas e muitas outras perguntas serão respondidas nesse livro. Claro que dentro de todo o rigor que o tema merece, mas também contemporaneamente fazendo alusão a aplicações que eu julgo serem pertinentes para a nossa realidade espiritual, neste tempo. Tenho também este, dos 10 livros que eu publiquei, gente, eu só vou ter 2 exemplares para vocês aqui hoje, só 2 títulos. Se vocês quiserem comprar os outros, aí vocês vão precisar entrar lá na minha loja online, no Instagram, tem lá outros 8 títulos disponíveis. Este aqui é o pregador além do púlpito, nem só de púlpito viverá o pregador. Olha o que eu respondo neste livro. Onde, como, quando, por que nós devemos orar? 4 perguntas que todo pregador precisa fazer. Onde, como, quando e por que devemos orar? Outra coisa que é dúvida para muita gente, eu respondo aqui: qual jejum praticar? Mais do que isso, qual é preciso evitar? Qual a diferença de um jejum para um voto? Existem quantos tipos ou práticas de abstenção alimentar na Bíblia? Eu faço alusão de cada um desses detalhes. O que é sermão expositivo, temático, textual? Como compor o corpo sermonário? Em sua introdução, desenvolvimento, aplicação e conclusão? São tantas perguntas que você vai passar aí 200 páginas aprendendo um pouquinho do que o Senhor Deus tem me ensinado. Se vocês sentirem vontade de comprar, vocês podem comprar, tá bom? E se vocês não sentirem vontade de comprar, vocês compram que depois sente, funciona também. Se você quiser comprar os outros títulos, você vai entrar na Editora Lopes, Campinas, São Paulo, e aí eles vão te ofertar lá por R$ 49,90 mais a taxa de frete do correio para te entregar em casa, ok? Vai sair para você por aproximadamente R$ 65,00 cada título. Agora, se você quiser comprar comigo, como eu sou o autor, eu ponho o preço que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso.
Você vai passar ali e vai levar os dois por 70. Perceberam como é que ficou muito mais fácil? Jó capítulo 1, versículo de número 6. Quem encontrou o texto e puder, manifeste-se dizendo amém. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, olha a ação verbal, estou lendo na versão revista e corrigida: observaste. Eu gosto muito dessa tradução. Observaste a meu servo Jó? Observaste a meu servo Jó? Pronome possessivo, meu servo. Se você puder e quiser, caso isso não venha lhe constrangir, repita em alto e bom som após mim: meu servo. Observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia ou desviando-se do mal. Quem pode dizer amém? Me encara aqui, por favor, rapidinho. Nosso tempo é pouco, reconheço a exiguidade do tempo, e o assunto é muito abrangente. Vou sintetizar o máximo que puder. Eu começo a aula desta tarde dizendo a vocês o que atesta. Eu lhes pergunto, o que configura, o que credencia, o que valida, o que autentifica. Como saber? Servos de Deus. Muito bem. Nós estamos diante de um texto bíblico que é a virada da perspectiva do autor. Até o verso de número 5, o autor está comunicando sobre o personagem principal, que é Jó. Apresenta características peculiares ao seu perfil, o que ele possuía e data os seus bens. De repente, ele muda a perspectiva e o verso 6 apresenta uma reunião no céu. E aqui, como eu preciso sintetizar, eu preciso que você redobre a sua atenção. Nessa reunião do céu,
existe um ser que se apresenta entre os filhos de Deus, e ele é nomeado textualmente como Satanás. Este entrou numa reunião no céu, e não foi uma vez, foi 2 vezes. Quando você lê o capítulo 2, ele volta lá mais uma vez, enquanto Deus reunia com os seus filhos, ele se apresenta novamente. Satanás é tão astuto que ele entra em uma reunião no céu, que dirá numa reuniãozinha de obreiro na terra, né? Que dirá numa reuniãozinha aí do ciclo de oração para discutir a cor do uniforme, onde o presidente do campo tem quase que contratar um advogado de defesa para ir para a reunião, onde vai decidir se há cor ou não. Satanás está entrando em todas as esferas da sociedade, no poder executivo, no legislativo, no judiciário. Ele está aí operando. Ele é tão astuto que não só nas reuniões da terra, ele foi numa reunião do céu, e lá, quando ele entrou, Deus o identifica imediatamente e pergunta para ele: de onde vens? Quando Deus pergunta para Satanás de onde ele vem, Satanás responde: venho de passear a terra e a rodeá-la, ou a rodear por ela. E aí, pastor? E aí que essa conjunção verbal aponta não somente para um passeio literalmente dito, mas principalmente para algo que é muito mais relevante do que apenas passear para distrair-se em um fim de tarde. Quando Satanás diz, venho de passear e a rodear a terra, ele basicamente, se vocês me permitem, eu gostaria de parafrasear o contexto, ele basicamente está dizendo para Deus o seguinte: eu venho do ambiente em que domino e estou supervisionando. Espera lá, pastor, eu não consegui entender. A terra é o ambiente de seu domínio e supervisão, e é por isso que ele está dizendo, venho de passear e a rodear por ela. Ele está dizendo, venho do lugar onde eu domino e estou supervisionando. É de lá que eu estou vindo. Mas, só pode ser mais claro? Vou tentar. Vamos para o Gênesis. Em Gênesis 1:26, Deus disse o que a Adão? Domine, sim ou não? Domine. Deus fez todas as coisas e diz para ele, eu quero que você domine. Olha, ó. Façamos o homem a nossa imagem, semelhança conforme a nossa imagem, e domine sobre os peixes. Domínio. Deus quer domínio. Deus quer que Adão exerça autoridade. Deus está homologando sobre Adão autoridade, poder. Delegou poder para Adão dominar. Não é só isso. Gênesis 2, versículos 19 e 20, Deus chama Adão e diz, nome. Não quero que você apenas domine, eu também quero que você nomine. Coloque o nome. Na minha simples maneira de pensar, isso aqui deve ser entendido como pura ação da graça. Por quê, pastor? Porque Deus fez tudo sozinho, sim ou não, irmãos? Deus pode tudo o que quer, pastor Sérgio, mas Ele não faz tudo que pode. E por que Deus pode tudo o que quer e não faz tudo que pode? Porque existem coisas que mesmo Ele podendo fazer, Ele dá para nós o privilégio para que façamos. Deus chama Adão depois de ter feito tudo e diz para ele, Adão, eu fiz tudo sem precisar de você, inclusive você mesmo fui eu que fiz. E você só existe porque eu soprei em você vida. Porque do contrário você não passava de um pó amontoado, barro. Eu não precisei de você para fazer nada, porque eu posso tudo o que quero, mas estou contando com você para fazer alguma coisa, porque por mais que eu possa tudo o que quero, eu não faço tudo o que posso, eu quero que você faça alguma coisa. E só entende isso quem é grato pela poderosa ação da graça. Então Adão recebe domínio
e recebe também o controle para supervisionar tudo que Deus acabara de fazer. Só que um dia ele não supervisionou de perto a própria mulher, e aí o pecado entrou no culto. E quando o pecado entrou no culto, Deus saiu do culto, porque Deus não é conivente, Deus não é complacente com o pecado. Desde o dia em que Adão pecou e o pecado entrou, Deus remove Adão do Éden, e essa posição de domínio e de supervisão não está mais atribuída. Satanás, dentro do mundo espiritual, encontra legalidade para dominar e supervisionar. E não sou eu que estou falando, não. Agora vocês veem que vai ficar mais claro. Coloque Gênesis 3:9, por favor. 8, vamos começar do 8. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que é o quê? Qual é o verbo que está ali? Quer dizer então que Deus agora vem passear. Só que tem um detalhe que você talvez não sabia. Quem marcava o culto com Adão não era o Adão chamando Deus, era o próprio Deus convocando Adão. Deus nunca se adiantou, muito menos se atrasou. Todos os dias, na hora exata, o despertador eterno apontava: chegou a hora de se relacionar. E vinha Deus todos os dias, na viração do dia, relacionar-se com Adão. Nunca chegou adiantado, nunca chegou atrasado. Todo dia na mesma hora, na porta do Éden: Adão, estou aqui para a gente passear. Vocês estão aí mesmo ou não, gente? Essa ideia de passear aqui é a ideia de supervisionar e dominar tudo que fiz sozinho, mas quero desfrutar da sua companhia para domínio e supervisão. Só que nesse dia que Deus está passeando, Deus passeia sozinho. Isso prova indiscutivelmente que Adão já não está mais na condição ou na posição de domínio e supervisão. Até aqui tudo bem, gente? Sim ou não? Pastor, eu não estou crendo. Eu vou melhorar para você, vou fazer algumas conexões no Novo Testamento. Coloca para mim aqui João capítulo de número 12, versículo 31. Disse Jesus: Ele é o príncipe desse mundo, Ele tem o controle. Olha aí se está ou não está. João 12, 31. Coloque também João 14, 30. Vê se Ele é ou não é o príncipe desse mundo. Veja. João 14, 31. É ou não é o príncipe desse mundo? Coloque também, por favor, João 16 e 11. Veja se Ele é ou não o príncipe desse mundo. Terminado a perspectiva de Jesus ter dito, e claro que para que eu interprete isso, hermeneuticamente falando, de uma forma correta, eu preciso pelo menos pontuar que o texto não está sem contexto. Eu estou mostrando textos que apontam para a mesma direção. Mas para não ficar só nas palavras de Jesus, que para mim já é mais do que suficiente, Paulo recebe a mesma informação, só muda o título curricular. E coloca aí 2 Coríntios 4:4. Paulo diz: Ele é o Deus deste século. Vê aí, está escrito Deus desse século. 2 Coríntios 4:4. Ele é o príncipe deste mundo, Ele é o Deus desse século. Então é Ele que exerce, me encara aqui por favor, é Ele que exerce todo o domínio e toda a supervisão. Espera lá, pastor. Todo, não exatamente todo, mas controladamente todo. E aí, pastor? E aí que esse Satanás, que o texto o denomina assim, apresenta-se diante de Deus e diz: venho de passear e rodear a terra. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Estou ocupando o lugar que Adão deixou. Desde o dia que ele pecou, a cadeira que ficou desocupada eu assentei nela. Porque a filosofia contemporânea diz que não existe mais vácuo do poder. E o que seria o vácuo do poder, pastor? O vácuo do poder é basicamente o que os filósofos de um tempo passado diziam que é o espaço onde alguém deve se encontrar caso se desocupe. E a filosofia contemporânea diz que hoje não dá nem tempo de se desocupar, porque a transição é automática, a cadeira nunca fica vaga. Então a cadeira de poder nunca fica vaga? Não. É só você olhar na casa de alguém que você conhece. Se esse irmão que você conhece não é o sacerdote do lado dele,
pode ter certeza que quem manda na casa dele é a mulher dele, porque a cadeira não fica vazia. Se a mulher não mandar, porque o marido também não mandou, pode ter certeza que tem menino mandando nessa casa, tem criança dando as regras lá, estão pondo eles para dormir cedo e ficando na internet até 3 da manhã, alguém está mandando lá. E se essa família for tão para baixo, no sentido de assentar na cadeira de comando, o marido não manda, a mulher não manda, os meninos não mandam, é a pouco o pet, o cachorrinho manda, porque não fica desocupado a cadeira de poder. E Satanás está dizendo para Deus: eu venho de passear e rodear a terra, isto é, eu venho de um ambiente em que era controlado, dominado, nomeado, supervisionado por Adão. Como ele saiu da cadeira de comando, eu estou lá. Aí por que você está dizendo isso, pastor? Porque se o assunto de Deus com Satanás é de onde vem, por que Jó entra na história de forma tão imediata? Quando Satanás diz: estou vindo de lá, aí Deus diz: tens observado? O verbo observar é mais do que visualizar. O verbo observar é colocar a luneta. Você tem chegado perto, né? Deus sabia que Satanás via Jó, porque Jó era uma incógnita na cabeça de Satanás, e Deus resolve dar testemunho. Pouca gente foi elogiada por Deus na Bíblia. Jó é um homem que Deus tece mais comentários de elogio. Mas além de Jó, Ezequiel 14, por exemplo, nós temos Noé e Daniel anexos a Jó, os 3 homens elogiados por Deus. Nós temos Salomão como o homem mais sábio. Quem deu testemunho disso foi o próprio Deus. Não há como ele. Claro que até Jesus. Só que a sabedoria de Salomão se limita na horizontal, porque Ezequiel 28 diz que como Daniel não houve ninguém tão sábio. Quer dizer que na vertical, Daniel é o mais elogiado. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus diz que nascido de mulher não tem ninguém como João Batista. E quando a gente pensa que chegou no teto de todo o elogio divino para com alguém humano, para com a humanidade, a gente ainda encontra na genealogia de Jesus um homem que, a meu ver, foi o que Deus mais elogiou em toda a Bíblia, nas entrelinhas do contexto. Quem, pastor? Aquele que levou a carta da própria morte, depois de ter sido corneado, se é que você entende pela figura de linguagem, pelo próprio rei de sua federação. Ele vai com a carta da própria morte sem romper o selo, e Joabe põe ele na frente da batalha. E quando a gente lê esse texto, a gente pensa: parece que Deus é até injusto, porque Deus deixou Davi fazer o que quisesse com Urias. Mas na genealogia, lá vem Deus. E Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. E o que significa isso? A eternidade não se esqueceu da fidelidade de alguém que diante dos homens perdeu, mas diante dos céus fidelizou. Voltemos a Jó. Deus vai elogiar a Jó, com o próprio diabo dizendo: já que você domina lá embaixo, me diga uma coisa, você tem observado, você tem chegado a luneta perto? Você conseguiu ver o meu servo Jó lá embaixo? Homem íntegro ou sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Deus está falando para Satanás? Deus está dando o primeiro atestado de que Jó é servo. Qual, pastor? Você quer saber se um sujeito é servo de Deus mesmo? Servo de Deus tem muitos, não é só um. A palavra servo aparece na Bíblia 491 vezes. Então servo de Deus tem um monte, sim ou não? Agora Deus dos servos, pastor, não ficou claro para mim, o senhor pode traduzir? Vou traduzir. Tens visto o meu servo Jó, Satanás, nesse lugar que você diz que é senhor, que domina e supervisiona? Você tem visto o meu servo Jó lá? Pois é, ele está em um ambiente que você julga ser senhor, mas ele não está dividindo submissão com você.
você manda lá, mas não é senhor dele, ele é o meu servo. A primeira coisa que atesta, que credencia, que credibiliza, que autentifica, que carimba, que sela que nós realmente somos servos de Deus, é que nós não dividimos. Servos tem muitos, agora Deus, você tá mandando lá embaixo, Satanás? Estou. E o que você fez tramitar lá na Câmara dos Deputados? Está vindo coisa por aí. Você está conseguindo dominar a mente das pessoas, trazer cativas emoções e torná-los reféns das ameaças do judiciário? Sim. Então você pensa que agora você controla, domina, supervisiona e todo mundo vai se submeter a você? Sim. Pois bem, olhe para lá de novo. Lá tem alguém. Eu quero crer que essa sociedade vai fazer a diferença agora. A igreja vai fazer a diferença agora nessa sociedade, onde a promiscuidade impera, aonde a onda do crime só cresce, aonde a corrupção está em todas as esferas, onde não se tem mais freio nessa ideologia de gênero. É impossível frear, vai só avançar mesmo. Aí a gente vai ficar pensando, está todo mundo dizendo que não, você não é todo mundo, você é servo do Deus Altíssimo. Teu Deus não é o dinheiro, teu Deus não é o conchave, teu Deus não é o padrinho, teu Deus não é a articulação, teu Deus não é a politicagem. O teu Deus é aquele que está no céu dando testemunho de você. Olhe para esse crente do teu lado aí, por favor, diga para ele: você precisa ser diferente no meio dos iguais. Mas não para por aí não. A primeira coisa que atesta que Jó é servo é que ele não se submete a Satanás, mesmo estando em um ambiente em que Satanás influencia tudo. Olha agora os ativistas da Agenda York. Pesquisem depois na internet. Agenda York. 95% dos filmes que são publicados, que são feitos em Hollywood, estão saindo dentro da perspectiva da agenda progressista. Sabe o que significa isso? Satanás está influenciando tudo que entra na televisão. É por isso que todas as vezes, outro dia minha menina estava vendo um desenho lá bíblico, de repente, eu até tirei aquela televisão lá de casa, não quero mais, falei, não, vamos controlar mais de perto. Ela assistindo um filme bíblico, de repente aparece lá, de calcinha. Agenda York está influenciando tudo, a política, a religião, o judiciário, todas as esferas de poder da sociedade. Pasme vocês, entrou na igreja. E Deus está do céu olhando e dizendo: vamos ver, tem um monte de gente se dizendo evangélico, só que no meio dos evangélicos eu sei separar quem é fã de quem é discípulo. Porque quem é meu servo só tem um Senhor. Você pode levantar as suas duas mãos para cima e glorificar o nome de Jesus. Segunda coisa que atesta, que credencia que Jó é servo de Deus, o próprio Deus é quem vai dizer. Eu fiquei impressionado com a condução do Espírito, pela linguagem que o céu te deu, pastor Sérgio. Porque quando o Senhor utilizou a palavra humanidade de Paulo, eu falei: Jesus, não deixa ele pregar toda a minha mensagem, não, deixa ele deixar um pouquinho para me dar um café. Porque a primeira coisa que Deus diz a respeito de Jó é: homem. A palavra homem de Deus aparece na Bíblia 77 vezes, mas só 8 pessoas tiveram o privilégio de possuir esse título.
7 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento, a saber, Timóteo, que por Paulo foi considerado homem de Deus, nas 2 epístolas. Mas o fato é que a humanidade de Jó é exposta. Quer dizer então que Jó não é um Deus dos homens, como Satanás está se considerando. Eu sou um Deus dos homens. Aí Deus olha para Satanás e diz: pois é, num ambiente em que você julga ser Deus dos homens, eu levantei um homem de Deus. Aleluia. É só você ler com calma em casa que você vai ver. Ninguém há na terra semelhante a ele. Exclusividade de alguém que se posiciona reconhecendo a sua humanidade. Servo de Deus não é alguém que se blinda numa cápsula de proteção. Servo de Deus não é alguém que parece uma muralha intransponível. Servo de Deus não é alguém que tem blindagem. Servo de Deus é alguém que, mesmo humano, consegue honrar o Deus a quem serve. Oh, aleluia. Mas não para por aí não, tem uma outra coisa. A primeira coisa é que ele tem só um Deus. A segunda coisa é que ele é homem de Deus. E esse título, embora seja muito expressado, está entrando em escassez. Está faltando mais homem de Deus do que nota de 200. Colocaram o lobo-guará como uma esfinge para provar que esse animal que está entrando em extinção deve voltar a existir. O problema é que colocaram ele numa nota que tem tanto valor que a maioria dos brasileiros não sabe nem a cor que é. E assim como a nota de 200 a gente sabe que tem, mas não vê. Homem de Deus é uma coisa que a gente sabe que tem 7.000 escondidos, só que a gente quase não vê, porque está entrando em extinção. E aí vem a terceira configuração que atesta, que credencia que Jó era um servo de Deus. Qual, pastor? Sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Vamos lá, não por exegese profunda, mas superficialmente mesmo. Sincero, opositor da mentira, defensor da verdade, não se vestia de falsidade, não era hipócrita nem fingido, era um amante da verdade. Se gostarem, ouçam; se não gostarem, ouçam; se quiserem, recebam; se não quiserem, recebam. Esse era Jó. Vai comendo de 2 em 2 até dar ímpar. Sincero, reto, exegese superficial, nem vou muito profundo não. Jó não tinha um caráter desvirtuado. Jó, ele não andava banguelando em cima de uma linha tênue. Jó não se desviava para a direita ou para a esquerda. Jó nunca gostou de atalho. O caminho dele era reto. Como Paulo, ele olhava para frente, deixando para trás as coisas que ficaram, ia diante do alvo. Esse era Jó. Outro sim, temente a Deus. Chega de gente que é fã de Jesus, faixa de Jesus, camisa João, Mateus, Marcos. Jesus te ama, eu sou salvo. Aí coloca no carro, presente de Deus. No primeiro congestionamento, buzina, xinga, desce, bate, é preso e todo mundo olha, presente de Deus. Eu conheço um homem doido que colocou o letreiro no carro dele, sabe o quê? Ai daquele que ajuntar em sua casa bens maus adquiridos. Colocou lá aquela frase de Abacuque. Diz ele que queria dar um recado para todo corrupto, porque ele estava andando num carrinho velho. Aí todo mundo zoava ele. Ele colocou lá assim: ai daquele que colocar em sua casa bens maus adquiridos, bens mal adquiridos. Aí ele está dizendo assim: é velho, mas foi Deus que me deu, eu comprei e paguei com o meu suor. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas enfim, temor de Deus é diferente. Temor de Deus não é espontaneidade no gesto, é verdade. E se desviar do mal? Se desviar do mal é não se chocar com ele. O mal está aqui, você passa por aqui. Esse era Jó. E o que
essas quatro características do seu perfil configuram, pastor? Configura caráter. A primeira coisa que atesta que Jó era um servo de Deus é que ele tinha só um Deus. Segundo, ele era homem de Deus. E terceiro, ele tinha caráter. E por favor, não confunda título com ofício. Jó não era um pastor, um doutor, um mestre, um profeta, um apóstolo. Jó era um servo. E é melhor ser um servo que tem caráter do que alguém que possua muitos títulos, mas tem um caráter deturpado, uma vida vazia e fingida. Eu estou sentindo graça de Deus para pregar, viu? Paulo, quando escreve a Timóteo na primeira epístola, no capítulo 20, de número 3, ele diz assim: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém porém, ou porém convém, isto é, está condicionado a... Aí ele apresenta os requisitos necessários: marido de uma só mulher, e aí, pastor? E aí que ele disse que precisa de 16 coisas. 16, 10 mais 6, 16 coisas. Então quer dizer que quando eu quero o título, não é pecado querer o título, desde que eu tenha mais caráter do que apenas o dom para possuí-lo. Vai descendo se você achar que deve. Se estiver muito duro para descer porque está seco, toma água. Paulo colocou 16 características. Escuta aqui. E das 16, só um é dom. Só apto para manusear a palavra da verdade. Marido de uma só mulher, caráter. Hospitaleiro, caráter. Não dado ao vinho, caráter. Não espancador, caráter. Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: quer ser servo de Deus? Esquece o dom e preze pelo caráter. Cadê aqueles que estão entendendo a verdade de Deus que está sendo pregada? O problema é que quando a gente vai se perdendo por causa do título, Luarã, a gente negocia princípios, a gente quebra princípios, a gente berganha valores. Qual a diferença de um homem que tem caráter para um que tem dom, que tem capacidade, que tem potencial? A igreja para quem eu tenho pregado, escuta o que eu vou dizer aqui agora, porque eu só me responsabilizo pelo que eu digo, tá? Não vai dizer depois que eu falei o que eu não falei, não, porque tem um monte de gente na internet fazendo isso. Eu sou vítima todo dia dos haters que estão lá me batendo lá, dizendo: ah, esse pastor, não, eles falam o que eu não falei, ou às vezes aumentam um pouquinho o que eu disse, mas eu sou só responsável pelo que eu realmente falei. E o que eu vou falar para vocês agora é uma grande verdade, não é um desabafo, é um repúdio para a igreja brasileira. O que, pastor? A igreja para quem eu tenho pregado neste tempo é uma igreja que está correndo sério risco de jogar para fora quem Deus chamou, de chutar para fora quem Deus levantou, porque está olhando para essas pessoas e vendo-as como ausentes de capacidade, e ao mesmo tempo que estão jogando fora gente boa, que tem caráter, estão colocando no púlpito gente podre, que só tem dom. E eu vou mostrar para vocês, à luz da Bíblia, o problema que é integridade em contraste à popularidade. E me utilizo aqui da figura de Moisés. Moisés é um homem que, quando Deus chamou, olhou para Deus e disse: Senhor, não posso não. Mas por que você não pode? Porque eu sou pesado de boca, eu não tenho dicção, minha língua é travada, eu não sei falar, minha retórica é fraca, eu não tenho eloquência, minha dicção é muito baixa, eu não vou conseguir comunicar o que o Senhor quer dizer. Aí Deus diz: tem problema não, ué? Isso aí é problema? Se isso aí é o problema, eu resolvo agora. Se o problema está na comunicação, sim. Falta capacidade, potencial e condição? Sim. Então quer dizer que você não tem capacidade, condição nem potencial para falar? Não. Então beleza, eu continuo dizendo que quero usar você,
Só que eu vou levantar alguém para falar o que você não consegue dizer. E vai ser o seu irmão mesmo, porque no seu irmão eu vejo potencial, capacidade e condição. Vamos lá, gente, vocês são inteligentes. Vamos pensar rápido. Não seria mais fácil? Não seria mais breve? Não seria mais rápido Deus falar direto com Arão, para Arão falar com o povo, sim ou não? Aí Deus diz: Moisés, mas não abre mão de você, mesmo olhando para você e vendo que você não tem capacidade, condição, nem potencial, eu continuo querendo você. E aonde você tem uma deficiência, eu vou preencher com a capacidade, com a condição e com o potencial do seu irmão. Aí eu imagino, quem sabe no diálogo com Deus, Moisés diz: Senhor, está tudo em casa, família levítica, meu irmão, ó, mesmo sangue nas veias, usa ele mesmo, deixa eu quietinho aqui. Aí parece que eu vejo Deus dizendo nas entrelinhas, é claro que não está no texto, mas eu tenho um pensamento muito fértil. Parece que eu vejo Deus dizendo nas entrelinhas: Moisés, não vai dar não, porque eu quero usar você mesmo. E daqui a pouco eu vou mostrar para você por que eu quero usar você e não o seu irmão. Moisés sobe para o monte para receber o decálogo. Enquanto ele está recebendo o decálogo no monte, Arão está sendo pressionado pelo povo. E por possuir uma liderança que temia a queda da popularidade, então ele abraçou a popularidade, dizendo: vocês querem um Deus? Então eu vou ganhar o povo e agora, tragam para mim ouro, e eu faço o Deus de vocês. Enquanto ele abraça a popularidade, ele mostra que não tinha integridade. Aí lá vem Moisés descendo o monte 40 dias depois. Quando ele chega, ele diz: o que você fez, Arão? Você abriu mão da tua integridade para abraçar a popularidade? Vamos voltar. Parece que eu vejo de novo Deus olhando para Moisés, dizendo: Moisés, está vendo aí, meu filho? Por que eu não estou contando com quem tem capacidade, condição e potencial? Porque eu não quero quem tenha popularidade. Eu vou continuar usando você, meu servo, porque no seu interior eu encontrei integridade. Você tem caráter, Moisés. Caráter. Moisés tinha tanto caráter, tanta integridade, que um dia Deus desceu e disse: Moisés, vou matar esse povo tudo. Não aguento mais não, ó. Vou matar esse povo tudo. Preserve você. Bora comigo. Ó, irmão, vocês lembram do pastor Sérgio falando que tem hora que a gente tende a ser levado pela vaidade? Sim ou não? Essa aqui foi a maior prova de vaidade que Moisés recebeu na vida. Deus olha para ele e diz assim: ó, você é o cara, rapaz. Eu vou fazer de você uma outra nação. Se fosse hoje, hein? Se Deus descesse aqui agora e falasse: oh, por causa de você eu vou matar esse povo tudo aqui, e você é tão meu xodozinho, que eu vou fazer de você uma nova nação. Irmão, o soberbo nessa hora ele surfa na crista da onda, né? Ele sobe na gilete e faz discurso. Ele se sente a última bolacha do pacote. Só depois vai descobrir que é a mais quebrada no fundo do saco. Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, o problema é que tem um negócio aqui dentro de mim que não me permite aceitar. O senhor não leva a mal não? Deixa eu dar um conselho para o senhor. Não te esqueças do que disse a Abraão. O Senhor não prometeu para mim fazer uma grande nação, o Senhor prometeu foi para ele. O que dirão as outras nações acerca de ti? O Senhor Deus está provando nesta noite o nosso caráter, e Ele está usando a minha vida para te dizer: e aí? Deus pode dar testemunho de você diante de Satanás? Eu não tenho mais tempo, até vontade tenho, mensagem também tenho, mas tempo não tem não. Então eu vou
passar régua. Até porque eu disse que era só um café. Já piquei o queijo, pus uma fatia de goiabada por cima. E vocês ainda estão aguentando comer. E lá vem pudim. E lá vem canjica doce. E lá vem figo pastoso. E lá vem coisa boa de Deus aí. Escuta, eu vou terminar. Jó era um homem que só tinha Deus como seu Senhor, um único Deus, era homem de Deus. Jó tinha caráter. E mais, pastor, vou até fechar a Bíblia, tá? E mais que para mim é intrigante. Há quase uma década atrás eu me tranquei no meu escritório por 30 dias contínuos e escrevi um livro sobre Jó. Eu tinha acabado de perder o meu único irmão num trágico acidente de carro, uma semana depois dele completar 18 anos de idade. A vida me deu uma pancada tão forte que eu fiquei sem rumo. Não obstante ao fato da dor já provocada pela perca do meu irmão, eu me deparei com uma segunda cacetada da vida. O meu pai, não resistindo à saudade, não conseguiu mais viver. Tão logo conseguinte veio a óbito por um infarto fulminante, precocemente aos 56 anos de idade. Duas pancadas tão fortes como aquela só poderiam ser superadas pelo Deus que produz alívio no meio das aflições. Eu me tranquei no meu escritório tentando entender o porquê. Enquanto isso, Deus me ensinava para quê. Nasceu esse livro, de 10 da noite às 4h40 da manhã, por 30 dias. Eu escrevi sobre Jó. Tudo que estava disponível para que eu pudesse pesquisar, eu pesquisei. E a conclusão que eu tirei, enquanto Deus curava a mim mesmo, analisando a biografia desse dileto servo de Deus, é que Jó é um homem que não permitiu nada, não permitiu ninguém, não permitiu coisa alguma interferir na sua vida de adoração. Quarto lugar, o que credencia que alguém realmente é servo de Deus, que este alguém que se julga ser servo de Deus não é impedido por nenhuma contrariedade da vida. Jó perdeu 10 filhos, 7.000 camelos, ou 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Jó perdeu prestígio. Jó era o homem mais rico do Oriente, lavava suas mãos no azeite, os seus pés na manteiga. Jó era admirado pelos jovens, respeitado pelos idosos. A Bíblia diz que não havia alguém no Oriente como ele. Vale destacar que o Oriente é a única meia parte do mundo conhecida de seus dias. Quer dizer então que Jó era o homem mais rico do mundo. O Jó que dormiu, pensando em acordar pela madrugada, conforme o texto diz, para sacrificar preventivamente pelos filhos, não foi colocar 10 cordeiros no altar, foi despedir de 10 esquifes. Agora me encara aqui, por favor. Eu imagino Jó colocando a mão em cada um dos esquifes no culto fúnebre, e eu não estou tentando ser sensacionalista, eu estou só relatando os fatos. Imagine Jó olhando para o primeiro caixão e dizendo: até logo, adeus. Aquele que é o filho que sempre mexe mais com o coração do pai, né? Quando neste ele chegou, certamente ele disse: como eu te amei, meu filho. E quando ele termina de se despedir dos 10 filhos que vão ser sepultados,
A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo não. Jó sai, rasga suas vestes, rapa sua cabeça. E quem sabe alguém pensa, Jó vai murmurar, ou Jó vai se suicidar, seja lá o que Jó fosse fazer. Ninguém, em hipótese alguma, imaginaria que ele fizesse o que fez. O que, pastor? Ele foi para cinzas. Só existe 2 lugares que existem possibilidade de existir cinza na vida de Jó. Só 2 prováveis lugares. Porque cinza é o resíduo do fogo cujo oxigênio é sólido. Só tem 2 lugares que aparecem fogo na vida de Jó. Quais, pastor? O altar, que é o lugar que ele dava oferta pelos supostos pecados que os filhos ainda nem tinham cometido, portanto, adoração preventiva. E o segundo, está no versículo 16 do capítulo 1. Põe aqui para mim, por favor. Versículo 16 do capítulo 1. Pode pôr? Jó. É Jó. Versículo 16 do capítulo 1. Eu quero ler com a igreja para me orar agora. Jó 1,16, não dá? Estava tão rápido, rapaz. É o único lugar, além do altar, que possa ter existido. Escute. Estando este ainda falando, veio outro e disse, 2 pontos, fogo de... Não, vamos lá, gente, só quem está acordado, fogo de... Fogo de Deus, é D minúsculo? É D maiúsculo? Vocês lembram do pastor Hildo pregando aqui? Que Jó não deu ibope para Satanás? Atribuiu tudo a Deus, inclusive a sua dor. Nem a dor ele colocou na conta do diabo? Pois é. Quando Satanás foi tocando em tudo que Jó tinha, tocou em tudo, menos numa coisa que Deus para si resolveu queimar. O que é mesmo que Deus queimou? Ovelhas. Olha para cá. A gente precisa entender que o que Jó usava como objeto de adoração, Deus queimou para si. Deus está mandando um recado da eternidade para Satanás. Satanás, eu disse para você que ele é o meu servo, e porque ele é o meu servo, tem uma coisa que eu não vou deixar você tirar dele, porque com toda certeza ele só dá para mim. Então eu queimo. Agora vamos tentar imaginar para onde Jó está indo. Jó está indo para a cinza. Para onde, gente? Das duas, uma. Ou Jó foi para o altar, para onde sempre ia quando tinha ovelha, para lá queimar. Ou ele foi para as ovelhas, ver se ainda tinha restado alguma. Não importa se para o altar ou se para onde as ovelhas estavam, o que importa é que só sobrou cinza. Mas no meio das cinzas, com seu corpo em alto estágio de decomposição, com apenas um caco de telha na mão, ele coçava as suas feridas. Ele olhou para a eternidade e disse: Deus deu, Deus tomou. Satanás continua não sendo o Senhor da minha vida, porque foi o Senhor quem deu e foi o Senhor quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Senhor, se ele foi para o altar, ele está dizendo: Senhor, eu estou aqui porque aqui sempre estive e aqui quero continuar estando, porque eu não te adoro pelo que o Senhor dá, eu te adoro por quem tu és. Eu sou seu servo independentemente.
Se ele foi para cinzas, ele está dizendo: ó Senhor, como eu queria ter uma ovelha para queimar para ti agora. Como eu não tenho ovelha, recebe cinza mesmo. Oh, aleluia. Porque eu não te adoro pelo que o Senhor dá, eu te adoro por quem tu és. Eu vim nu, eu vou voltar nu. Tu está falando como uma louca. Bendito seja o teu nome, Jeová. Bendito seja. Eu oro agora, eu prometo que oro agora. Como que Jó consegue adorar com um caco de telha na mão? Olha para a palma da sua mão assim, como eu estou olhando para a minha. Isso aqui não é firula de pregador neopentecostal não, tá? Fica tranquilo. Mas olha mesmo para a sua mão assim de novo, com fé. Repita comigo em alto e bom som, diga assim: está tudo aqui. Não, mas fala alto mesmo, diga assim: está tudo aqui. O que está aqui, pastor? O que você precisa. Sabe como que Deus age? Eu falei só sobre os servos agindo para com o seu Senhor. Agora eu vou falar como Deus age para com os seus servos. Sabe como que Deus age para com os seus servos para me orar? Mais ou menos assim, ó. Ele nunca vai tirar da tua mão o que você precisa. Jó, como é que você dá conta? Imagine Bildade, Zofar e Elifaz dizendo para Jó: como é que você consegue adorar a Deus só com esse caco de entulho na mão? Um homem que era rico como você, que lavava as mãos no azeite e os pés na manteiga, rapaz, só sobrou isso. E Jó coçava a ferida e glória. Louvado seja Deus. Você está conseguindo entender isso? Sim ou não? O verdadeiro servo de Deus, ele tem adoração incondicional. Por quê, pastor? Porque Deus nunca vai tirar da tua mão o que você precisa para vencer o teu momento. Você não vai sair daqui levando uma bandeja de ouro, nem uma sacola de vitória. Você vai sair daqui levando o que você precisa para vencer o teu agora. É essa que é a promessa do Evangelho. Camelo não coça ferida, boi não coça ferida, jumenta não coça ferida. Não! Agora caco de telha coça. Eu te adoro porque o Senhor levou muita coisa, mas o que eu estou precisando para me aliviar agora, o Senhor não tirou da minha mão. Você pode levantar as suas duas mãos comigo, com as mãos levante também a tua voz. Deus não vai tirar da tua mão o que você precisa para vencer o teu momento. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até que te venham condições melhores para você fazer melhor ainda. Se você tem um caco de telha, adore a Deus. Você tem tudo o que você precisa. Eu vou fazer o que Deus mandou fazer ontem, mas não tive coragem porque eu sou um covarde. Vem aqui perto de mim, pastor, com todo respeito à sua autoridade. Fica de pé, igreja, comigo, por favor. Estou sentindo um carinho tão especial pelo Senhor, pastor. Eu até queria só pregar e ir embora e pronto, mas não dá. O Senhor Deus está produzindo agora, neste momento, alívio no meio das aflições, com aquilo que te restou. E disse Deus na minha alma: diga para ele que é mais do que suficiente para ele vencer o que precisa. Recebe, pastor, um abraço amigo, enviado do céu, que te conforta, te acalenta, te sustenta, te renova, te preenche. Abraça esse crente do teu lado, por favor. Traz ele para perto de você e diga para ele: receba alívio no meio das aflições. Diga para ele: se você realmente é servo de Deus, não pare de adorar, porque o diabo não pode te calar.
O diabo não pode tirar o glória a Deus da tua boca. Continue adorando a Deus.